Olá, pessoal, oitavo ano. Vamos para a nossa aula de Revolução Industrial, segunda parte. Eu vou compartilhando a tela aqui. Enquanto eu compartilho a tela, é bom a gente lembrar que a semana passada nós trabalhamos a questão das relações de trabalho, certo? Da Revolução Industrial. Como é que aquele servo, aquele camponês, vai se transformando em outra coisa, vai abandonando o campo e vai assumindo relações de trabalho, né? Ou mesmo aquele trabalhador urbano que trabalhava já na cidade desde lá da Idade Média, como eles vão se transformando em outra coisa, tá? Que é o operário, né? O trabalhador da fábrica, o operário. Então, aquele cara que controlava a sua vida através do seu próprio trabalho, agora ele não tem mais controle de nada, né? Ele é controlado, ele é simplesmente um vendedor da sua força de trabalho, do seu tempo. Mas hoje nós vamos ver outras coisas, tá? Revolução Industrial, parte 2. Primeiro, as condições de vida destes trabalhadores. Deixa eu subir um pouco aqui. As condições de vida do trabalhador na Revolução Industrial, elas eram bem difíceis, tá? Primeiro porque não existia nenhuma proteção ao trabalho, não existia nenhuma lei que protegesse o trabalhador. Tá? As leis estavam todas do lado dos patrões. Então, os trabalhadores não tinham direitos a nada, nem como, nem aonde contestar. Então, a jornada de trabalho, em média, era em torno de 16 horas. Tá? 16 horas significa o cara começar a trabalhar às 6 da manhã e parar de trabalhar às, às 10 da noite. Então, o cara começar a trabalhar às 6 da manhã até às 10 da noite. Isso é uma jornada de 16 horas. Às vezes, ela chegava a ultrapassar um pouco. Tá? O ambiente das fábricas não era um ambiente saudável, era um ambiente insalubre, porque vejam que as fábricas elas eram movidas ao combustível energético no começo da Revolução Industrial era o carvão, então aquilo fazia uma fumaceira, uma sujeira, o cara estava em contato com aqueles vapores, né, com aqueles gases, em ambientes mal ventilados, em ambientes escuros, muitas vezes, úmidos, cheio de gente, né, correndo risco de acidentes de trabalho, eles eram muito comuns, os acidentes de trabalho, porque as máquinas eram novidades, eram pesadas e eram os trambolhos. Né? E não existia um cuidado e não existia um estudo sobre isso, sobre a segurança do trabalho e a prevenção do trabalho. Então, era uma jornada extenuante, extremamente cansativa, não tinha sábado, né? Só tinha, às vezes, o domingo, não existia férias, não existia outros tipos de folga, então o cara trabalhava, chegava em casa, só dormia e voltava para trabalhar, e dormia pouco, tá? Dormia pouco e voltava para trabalhar. O salário era muito baixo. Por que era muito baixo o salário? Porque a partir do momento que eu comecei a otimizar a produção através do uso de máquinas, ou seja, aquilo que eu precisava de 60 trabalhadores para realizar um determinado volume de mercadorias, de produtos, né? Com a máquina eu atinjo essa quantidade de mercadoria e de produtos muito mais rápido, né? Vamos imaginar cadeiras, tecido, vamos dizer, peças de tecido, né? Se para fazer 100 metros de tecido eu demorava, sei lá, 5 dias e precisava de 10 trabalhadores, com a máquina eu vou fazer isso em meio dia e com um trabalhador. Tá? Então, o que isso fez? Fez com que aquele monte de trabalhadores que saíram dos campos e vieram para as cidades ficassem desocupados. Então, o cara que está empregado tem um salário baixo. E se ele reclamar deste salário, ele é demitido automaticamente, na mesma hora.
Tá achando o teu salário ruim, querido? Tá achando que tá trabalhando demais? Tchau. Tem 3 ou 4 pais de família aí na porta esperando a tua vaga de emprego, certo? Então, era difícil a situação. Aqui eu botei as fotos, veja os caras ali, tem aqueles canos ali, tá passando vapor, então aquilo ali é calor, o cara pode se queimar, o cara tá respirando aquele ar quente dentro da fábrica e sai na rua, na Europa é frio no inverno, então quer dizer, tem todos esses problemas. E aqui eu botei um trabalho na mina, né, que era muito mais extenuante. Veja que é um túnelzinho pequenininho, e os caras andando abaixados, carregando peso, isso aí causava várias deformidades físicas nos trabalhadores. Também se recorria, e era muito comum, usar o trabalho feminino e o trabalho infantil. Bem, então vejam, tem uma fábrica aqui praticamente só com mulheres. Tem uma outra fotinho aqui, ó, de crianças. Olha as carinhas deles, né? É uma cara sofrida, todo mundo com a cara suja, porque provavelmente trabalhavam transportando carvão, fazendo alguma tarefa ligada o abastecimento das máquinas, né, do vapor, eles transportavam os carrinhos de mão com carvão, alguma coisa, ou trabalhavam na mina, se usava muita criança para trabalhar na mina, que nem aquela foto que eu botei ali atrás, né? É um túnelzinho muito pequenininho, um buraco muito pequeno, muito estreito, um adulto não consegue entrar ali, então botava crianças ali. Então tinha crianças que quando chegava na vida adulta, estava com o corpo totalmente deformado e incapacitado para o trabalho. Tá? Aí tem as outras fotos de outras crianças, tem uma oficina ali que tem praticamente só criança trabalhando, e lá no meio um adulto que é o fiscal, que é o patrão, que é o chefe, né? E se essas crianças não trabalhassem direito, tomava tapão na orelha. Hã? Sério, tomava tapão na orelha. Não podia conversar. Se as meninas conversassem, as meninas que trabalhavam na fábrica, se fosse conversar com outra menina ou com um rapaz, elas pegavam elas e cortavam os cabelos dela, né? Picotavam todo o cabelo delas, como castigo. Dava tapão, dava safanão. Né? Vejam, ali embaixo tem o outro varrendo numa área de máquinas, e o supervisor ali, e os outros meninos lá atrás. E olha a cara dessas crianças, todos com uma cara infeliz, né? Porque não tinham vida, não viviam. Né? O trabalho feminino, ele era remunerado abaixo do que era remunerado o trabalho masculino. Então, a mulher ganhava, às vezes, até 60% menos do que o salário do homem. Tá? E as crianças ganhavam 1/4, né? 25% do que é o salário de um adulto. Mas muitas famílias, como o salário era baixo e as famílias eram grandes, muitas famílias dependiam, às vezes, deste trabalho feminino, deste trabalho infantil para complementar a renda. O pai da família, às vezes, não tinha condições de arcar com todas as despesas de aluguel, de moradia, de alimentação, de vestuário da família, com o seu salário. Então, ele precisava dessa complementação do salário feminino, do salário dos filhos, mesmo que fosse pequena. E muitas vezes acontecia também de o pai estar desempregado e a única fonte de renda ser, então, o trabalho infantil, o trabalho feminino. Tá? Então, muitos desses trabalhadores mirins eram os filhos dos operários. Tá? Mas também tinham muitos trabalhadores infantis que eram pegados nos orfanatos. Então, o menino não tinha pai nem mãe, vivia num orfanato lá, e aí o orfanato cedia esses meninos para o trabalho na indústria, né? O que era uma beleza para o dono da fábrica. O capitalista. O dono da fábrica é o capitalista, ou o burguês. Moradia, onde moravam esses operários? Vejam, tem um crescimento muito rápido das cidades. Né?
Então, é preciso optimizar o espaço. Então, as casas, geralmente, elas eram de 2 andares, eu estou falando isso de Inglaterra, né? Eram casas de 2 andares, coladas uma na outra, né? Sem pátio entre uma casa e outra. Então, as paredes coladas, né? E, às vezes, tinha um pequeno quintalzinho no fundo da casa, mas era muito pequeno, tá? Banheiro não tinha nessas casas, era uma casinha lá na parte de trás, né, na rua, que era uma fossa, era um buraco, onde as pessoas faziam as suas necessidades, por óbvio, era uma coisa fedorenta, né, porque não tinha encanamento, não tinha para onde escoar esse esgoto. As casas, em alguns lugares que as casas não tinham esse quintal atrás, que não tinha casinha, o pessoal fazia em pinicos, em tonéis, as suas necessidades, e muitas vezes, dependendo do bairro, jogavam na própria rua, no meio da rua. As casas eram pequenas, geralmente de 2 andares, a cozinha embaixo, os quartos em cima, o quarto em cima, né? Geralmente eram poucas peças e morava um monte de gente junta nessas casas, tá? Uma dica de filme, se alguém conseguir achar, talvez tenha no YouTube, Germinal. Ele é um pouco longo, mas ele vai dar uma ideia para vocês do que era a Revolução Industrial. Ele não passa na Inglaterra, passa na França, mas é um trabalho numa mina, é a história de uma família numa mina, não. Trabalho numa mina. Aí vocês podem ver a moradia, o regime de trabalho, todas essas coisas. As fábricas um pouco mais distantes construíam vilas operárias, né? Então, a fábrica, que era um pouco mais longe do centro da cidade, coisa assim, ela construía uma série de casinhas que eram alugadas pelo patrão, pelo dono da fábrica, para os operários da própria fábrica. Então, o salário entra por um lado e sai pelo outro, né? E volta para a mão do patrão, até para o cara não precisar se deslocar. E tu imagina que uma jornada de trabalho longa como era, não tinha condição do cara morar longe do emprego, né? Então, o cara tinha que morar perto da fábrica. Então, os bairros, eles eram todos muito ligados às fábricas, né? As pessoas pertenciam ao bairro, eram quase todas trabalhadores da mesma fábrica ou de fábricas uma do lado da outra, mas porque, claro, o cara não tem tempo quase para dormir, não vai ter tempo para se deslocar. Certo? Toda essa situação vai causar a resistência dos trabalhadores, é óbvio. Tá? Não existe uma opressão que não tenha resistência. Então, esse regime de trabalho da Revolução Industrial, extremamente opressor e que explorava ao extremo a força de trabalho dos trabalhadores, tá? Ele vai sofrer resistência. Tá? Então, um dos movimentos de resistência que ficou meio famoso foi o ludismo, tá? A partir de 1810. Tinha um cara chamado Ned Ludd, que um dia ele se irritou, se chateou demais com o bagulho e foi lá quebrar a máquina, né? Começou a quebrar as máquinas, porque ele achava que o mal, que o problema da vida, de todo o sofrimento dos trabalhadores e do desemprego e de tudo mais, a culpa era das máquinas, tá? É um pensamento ingênuo, a máquina não tem culpa de nada. Quem tem culpa é o dono da máquina, que casualmente é o dono da fábrica, que casualmente é quem paga o salário para o trabalhador. Então, é esse cara que determina se o salário é baixo ou se é alto, esse cara que determina se o cara vai trabalhar 12 ou 16 horas, esse cara que determina se a condição de trabalho é insalubre ou não, né? Então, é uma certa ingenuidade. Mas o Ned Ludd, esse, inspirou um movimento e daí os caras iam sabotar. Claro, os caras, eles queriam protestar contra a longa jornada de trabalho e as péssimas condições de trabalho, né? E aí eles acharam que quebrando as máquinas eles poderiam causar algum efeito, tá? Outra situação muito importante, ela existe até hoje, que é a união dos trabalhadores. Vocês já ouviram aquele ditado, a união faz a força, né? Os trabalhadores, o proletariado é a maior classe, né? A burguesia, embora detenha todo o poder político e econômico, ela é infinitamente menor do que o proletariado, né? Então, eu tenho muito mais trabalhadores do que eu tenho burgueses. Se eu imaginar que uma fábrica que tenha
1.500 funcionários, pertence a apenas uma pessoa, então é uma pessoa para 1.500. Né? Então, se eu tenho 100 fábricas e elas têm entre 500 e 1.500 trabalhadores, imagina quantos trabalhadores eu tenho para 100 caras. Né? Então, os trabalhadores se deram conta que sozinho eles não conseguiam lutar contra os patrões. Se o cara sozinho fosse lá pedir aumento de salário, ele era demitido e entrava outro no lugar dele. Então, era necessária uma união. E essas uniões, ou trade unions em inglês, é o que a gente chama em português de sindicato. São associações, são organizações dos trabalhadores que visam justamente fazer a luta de defesa dos direitos dos trabalhadores. Tá? Só que o que aconteceu? Em 1799, elas foram proibidas, foram colocadas na ilegalidade, ou seja, era proibido ter sindicato, era proibido fazer parte de sindicato, tá? E se o cara fosse pego, ele era preso. Tá? Aí eu não falei lá dos ludistas, só voltando atrás um pouquinho, muitos desses caras foram presos e alguns deles executados, tá? Executados, pena de morte, foram mortos pelo Estado. Né? Execução é quando se mata alguém, né? Então eles foram condenados à pena de morte, alguns desses caras, para vocês verem que a questão social e trabalhista na época não era qualquer coisa. Bueno, os sindicatos foram proibidos em 1799, mas em 1824 eles deixaram de ser proibidos, Em 1871 eles foram definitivamente legalizados. Aí tem uma diferença entre tu deixar o sindicato existir e tu legalizar ele oficialmente, porque daí o sindicato, a partir do momento que é legalizado oficialmente, ele passa a ser o instrumento legal de disputa e de reivindicação do trabalhador. Né? Então, ele está autorizado a discutir com o patrão e fazer reivindicações de um ponto de vista oficial. Né? Nesse período entre 24 e 71, tá lá, quer se juntar lá, se junta, mas não quer dizer que a gente vai te ouvir. Né? Tem um outro movimento, o cartismo, que aconteceu em Londres a partir de um sindicato, que em 1838 bolou uma carta do povo ao parlamento pedindo a participação política, o voto secreto, o voto universal masculino. Tá? Então, olha só, o voto não era secreto, era aberto. E não eram os trabalhadores, a grande maioria dos trabalhadores não podia votar. Tá? O cara tinha que ter renda para votar. E eles pedem, além disso, a possibilidade de também serem eleitos, de terem candidatos para o parlamento, né? para deputado no parlamento britânico, né? Que chama-se a Câmara dos Comuns. O parlamento britânico tem duas câmaras, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Né? Os Lordes são os nobres e os comuns é quem não é nobre. Então, eles pedem para ter oportunidade política também. Essa carta tem 1 milhão de assinaturas. Mas em 1840, eles fazem uma nova carta e essa sim pede, além da participação política, o aumento de salário e a redução da jornada de trabalho. E esta carta vai ter a assinatura de mais da metade da população masculina da Inglaterra. É um instrumento de pressão violento. E isso tem resultado. Tá? Todas essas lutas de resistência vão ter algum resultado, tá? Que são alguns avanços na legislação trabalhista da Inglaterra. Tá? Primeiro, não existia legislação trabalhista. Tá? Então, os ludistas lá já reivindicavam uma legislação trabalhista, uma legislação que protegesse o trabalhador. Tá? Porque o trabalhador quebrou o braço, ele não tem o que fazer. Ele vai para casa porque não pode trabalhar, e se ele ficar um mês com o braço quebrado, é um mês sem salário. Ficou doente, ficou uma semana sem trabalhar, uma semana sem salário. Amputou o braço, nunca mais vai trabalhar, ralou-se, não tem mais o que fazer, vai mendigar. Tá?
Então, é necessário proteger o trabalho. Então, em 1802, a lei limitou a jornada de trabalho das crianças a 12 horas diárias. Que loucura, hein, pessoal? Imagina vocês trabalhando, com a idade de vocês, trabalhando numa fábrica. Vocês reclamam de acordar cedo e chegar na escola às 8 da manhã e ficar até o meio-dia? Imagina tu chegar numa fábrica às 6 da manhã e sair de lá às 6 da tarde. Ou, como antes de 1802, saíam às 8, às 10 da noite. Tá bom? 1833 limitou o trabalho de crianças entre 9 e 13 anos a 8 horas diárias. Olha só, antes de 1833, eu poderia ter crianças menores do que 9 anos trabalhando, tá? Então, em 1833, ele disse, não, a criança é dos 9 aos 13. E dos 9 aos 13 só pode trabalhar 8 horas, tá? Beleza. Em 1908, vai ter os primeiros sistemas de seguro social. O que é o seguro social? Que a gente chama de previdência, tá, pessoal? O trabalhador desconta do seu salário mensalmente um determinado percentual que vai para um caixa do tesouro, né, do Estado, do governo, né, que vai amparar o trabalhador se ele precisar. Então, hoje, se vocês tiverem um emprego de carteira assinada e ficarem doentes até 15 dias, vocês não e mostrarem o atestado médico, vocês não perdem nada do salário. O patrão de vocês, o empregador de vocês vai pagar esses 15 dias que vocês ficaram afastados. Se o afastamento de vocês for superior a 15 dias, o governo, a Previdência, vai pagar. Né? Não é o governo, na realidade, né? É o Estado. Não é o governo. O governo e o Estado são coisas diferentes. O Estado vai pagar. E não é o Estado, né? É a Previdência, porque o próprio trabalhador, ele paga todo mês para isso. Né? Então, se por acaso ficar doente, passar de 15 dias, o teu salário está garantido por este fundo chamado Seguro Social. E outra, tu vai trabalhar até um determinado tempo da tua vida, quando cumprir um determinado número de anos e de contribuição para essa previdência, tu te aposenta, tu para de trabalhar, mas continua recebendo um salário, um benefício, né? Certo? No caso de vocês, eu tenho dúvidas, tá? Porque depois dessa reforma da Previdência que foi aprovada no ano retrasado, as chances de vocês se aposentarem quase que foram em vida, quase que foram para o espaço. E o rendimento de vocês também vai ser muito pequeno. O meu, que já estou bem próximo da aposentadoria, já vai ser bem pior depois da reforma da Previdência, essa que nós tivemos aqui no Brasil. Mas eu estou falando lá da Inglaterra, tá? Então, seguro social é isso, é tu ter alguma garantia por questão de invalidez, por causa de doença temporária ou por causa de aposentadoria, de velhice, né? Então, é uma forma de tu ter alguma segurança financeira, né? Uma retribuição financeira. Em 1919, estabeleceu a jornada de 8 horas diárias. Olha só, quase 100 anos depois da jornada de 8 horas para as crianças, é que a jornada de 8 horas para os adultos foi aprovada. Tá? Esta legislação é na Inglaterra, porque começou a Revolução Industrial na Inglaterra. Tá bom? Então, as concessões e a legislação trabalhista vai ocorrer primeiro na Inglaterra e depois nos outros países. Né? E, claro, ela diminui um pouco a exploração dos seus trabalhadores ingleses, mas ela continua e mantém a exploração dos trabalhadores em outros países, porque as indústrias, muitas delas são multinacionais. Eu tenho fábrica aqui e tenho fábrica lá fora, no outro país. Então, lá no outro país, a gente arrocha e explora o máximo que a gente puder, pelo máximo de tempo, já que eu tenho que fazer concessões dentro do meu quintal, né?
para dentro da minha população, para não ter uma convulsão social, uma revolução, né, de trabalhadores, que é o grande medo. Então, a gente vai cedendo aos poucos, mas continua a exploração em outros lugares. Essa legislação aqui no Brasil, ela vai ter uns 40 anos mais tarde, né, para a gente conseguir estabelecer a jornada de trabalho de 8 horas, carteira assinada, férias e outros benefícios na década de 1940. Tá? Então, é uns 30 e tantos anos depois do que a Inglaterra. O que a Revolução Industrial traz, então, né? Uma série de mudanças na vida de todos nós, da humanidade em geral. Né? Claro que, primeiramente, sentida nos países onde começou, né, na Inglaterra e depois nas primeiras nações industrializadas. E hoje, como o mundo, boa parte é industrializado, esse ritmo de vida ele é comum a todos. Né? Então, vai aumentar a velocidade e a quantidade, o volume da produção de mercadorias. E se eu aumento a velocidade com que eu consigo fabricar coisas e a quantidade destas coisas, eu vou baixar um pouco o preço delas, eu vou ter o preço dessas coisas barateadas, e obrigatoriamente eu preciso que essas coisas sejam vendidas. Então, isso vai criar nas pessoas, em todos nós, seres comuns, uma necessidade de consumo como nunca antes na história da humanidade nós tivemos. Tá? E nós temos necessidade de consumo. Nossos antepassados talvez não tivessem tanta necessidade de consumo como nós temos hoje em dia. Vejam, nós estamos na pandemia aí e há uma pressão desgraçada para que o comércio abra, né? Claro, porque o comerciante quer vender, está com despesas, tem que pagar aluguel de loja, tem que pagar imposto, tem que pagar um monte de coisa e precisa vender. O funcionário precisa do seu emprego, precisa do seu salário, precisa da sua comissão para poder se sustentar também. Mas a questão é que abre as lojas, se há um decreto assim, não pode abrir as lojas, imediatamente elas estão cheias, está cheio de gente na rua querendo comprar. Por quê? Porque a gente tem necessidade de consumo, a gente tem necessidade de comprar. Quem é que faz isso com a gente? A Revolução Industrial, que joga um monte de produtos na nossa frente o tempo inteiro e faz uma publicidade, uma propaganda que nos faz ter necessidade de consumo. A Revolução Industrial também ela vai aprimorar técnicas e maquinários capazes de gerar cada vez novas máquinas e novas tecnologias mais avançadas. Tá? Então, nós vamos ter um ritmo de uma aceleração muito grande de superação tecnológica. Porque a cada máquina que eu invento, fabrico, ela me abre a possibilidade de eu poder fazer uma coisa um pouco mais avançada. E a Revolução Industrial facilitou, então, o acesso das pessoas aos bens de consumo, coisas que a gente não poderia ter acesso antes, começa com o desenvolvimento da indústria e das tecnologias cada vez mais novas, vai facilitando que as pessoas tenham acesso a bens de consumo. Tá? Um exemplo, por exemplo, o telefone celular. Quando eu tinha a idade de vocês, estava na escola, na 7ª série, que é o correspondente ao 8º ano hoje, não se imaginava ter telefone celular, ter um telefone na palma da mão. O telefone era telefone fixo, com fio grudado na parede, dentro de casa. Eu não tinha como levar ele para lá ou para cá. E eu nem levava porque eu não tinha telefone, porque era um troço caro. A maioria das famílias não tinha telefone. Então, só algumas pessoas mais, uma condição de vida um pouquinho melhor, que tinha telefone. Eu, se precisava ligar para alguém que tivesse telefone, tinha que ir no orelhão, no telefone público na esquina, enfiar uma ficha ali, discar o número da pessoa e falar. Tá? Mas tu vê que com o avanço da tecnologia e o avanço da Revolução Industrial, isso vai sendo facilitado. Hoje todo mundo tem um telefone celular. Há 20 anos atrás, quando começou o telefone celular, 20 e poucos anos atrás, também não era todo mundo que tinha acesso ao telefone celular. Ele era um troço bem maior, um trambolhão lá,
E era só quem tinha grana para ter o telefone celular, que era a grande novidade. Mas a evolução tecnológica vai fazendo, e aí todo mundo hoje tem telefone celular. Problemas da Revolução Industrial. Acentuou a divisão e o antagonismo de classes. O que é antagonismo? É o oponente, né? Um contra o outro. Interesses opostos. Eu quero uma coisa, o outro quer exatamente o contrário. Então, tá passando um jato da Força Aérea aqui, tá no meu ouvido, acho que não, o microfone talvez não vá captar, mas me atrapalha. O antagonismo de classes, burguesia versus proletariado. A burguesia quer lucrar cada vez mais, e ela obtém lucro através da exploração do trabalho dos operários, e o operário quer condições de vida melhor, quer ganhar mais, quer ganhar melhores salários, quer trabalhar numa jornada de trabalho que não seja tão extenuante, quer ter seus direitos garantidos. Tá? Então, são classes antagônicas, com vontades diferentes. E aumentou como nunca a distância entre ricos e pobres. Vou dar só um exemplo. Nesta semana, foi noticiado que 6 em cada 10 famílias brasileiras, por causa da pandemia, estão em insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? Não tem a certeza de que vão conseguir fazer todas as refeições ou fazer alguma refeição no dia de hoje. Tá? Come quando dá. 6 em cada 10 famílias brasileiras se encontram nesta situação. Em compensação, só neste ano de pandemia surgiram 20 novos bilionários no Brasil. Nós temos 60 bilionários no Brasil. 60 bilionários no Brasil. E a nossa população é de 215, 220 milhões, mais ou menos, por aí. Entre 215 milhões de pessoas, apenas 60 são bilionários. 20 se tornaram bilionários durante a pandemia. E todos aumentaram as suas fortunas. Todos os bilionários. Quem já era bilionário aumentou a fortuna em bilhões. Ou, no mínimo, em centenas de milhões. Então, isso é uma distância enorme, gigantesca, entre quem é rico e quem é pobre. Né? A gente, às vezes, gosta de achar que rico é aquele cara, o cara mora numa casa boa, de 2 pisos, tem uma caminhonete picape e tem um outro carro bem bonito, consegue viajar para um monte de lugar legal e tem um monte de coisa legal. Não, esse cara é uma classe média alta, uma pessoa que tem uma vida financeira estabilizada e boa. Rico é outra coisa, meus queridos. Rico é uma coisa inimaginável. Bilionário, então, é um troço do outro mundo. Tá? Só tem 60 no Brasil. Mas todos eles cresceram. E aí eu vou lançar um desafio aí. Ó. Nós temos a grande dificuldade aí da questão do auxílio emergencial, né? O ano passado foi R$600, o governo queria pagar 200. Aí o parlamento, os deputados lá, votaram R$600. E esses R$600 que foram distribuídos em 4 ou 5 parcelas o ano passado, movimentaram a economia do Brasil, fizeram com que a economia não afundasse de vez. Porque quem movimenta a economia é o pobre, não é o rico. Porque é o pobre que vai no mercadinho, é o pobre que fica comprando alimento o tempo inteiro, é o pobre que fica consumindo, e porque nós temos 100 e poucos milhões de pobres no Brasil. O rico tem um consumo muito reservado. Né? E agora o governo não se acha em condições de pagar auxílio emergencial. Ele baixou para R$175, R$200 o auxílio emergencial agora, durante a pandemia. Tem uma solução para isso. Era só sobretaxar, fazer uma taxação especial de emergência por causa da pandemia nos bilionários. Nos muito ricos, em quem tem mais de 500 milhões, quem tem uma fortuna de mais de 500 milhões, de mais de 100 milhões, tu taxava eles, vai fazendo um percentual aí gradativo, e tu imagina quanto o cara ia continuar rico, porque não ia nem fazer cosquinha nele,
né? E quanta família poderia se alimentar e sair da miséria? Ao contrário, nós temos o número de miseráveis está aumentando aceleradamente no Brasil. Tá? Bom, isso é capitalismo. A Revolução Industrial também transformou o ritmo de vida das pessoas, aumentando a concentração de pessoas nas cidades, e o tempo passou a ser todo medido pelo relógio. A condução do nosso tempo, a nossa percepção de tempo, ela também foi transformada pela Revolução Industrial. O cara que vivia na vida agrária, né, lá na vida rural, ele contava o tempo através da posição do sol, do dia, se amanheceu, se clareou o dia, se anoiteceu, se está chovendo, ele faz um determinado tipo de trabalho, se tem sol, ele faz outro, se é verão, é uma coisa, se é inverno, é outra coisa, não é? E na Revolução Industrial não tem isso, é a hora do relógio. O cara tem horário para bater o ponto, né? Ele tem horário para chegar no serviço, tem horário para fazer o almoço, tem horário para fazer intervalo, tem horário para sair. E essa marcação de tempo extremamente rígida e marcação do relógio, ela é transposta para toda a vida da sociedade. Tudo que a gente faz está aprisionado dentro de tempos do relógio. A nossa própria escola. Tem sinal para entrar às 8, tem 45 minutos cada período, toca sinal, 45 minutos outro, né? As aulas são encaixotadas dentro de períodos exatos de relógio. Né? Tem horário de ir para o intervalo, para o recreio, e tem hora de ir embora para casa. Então, a vida passou a ser toda medida por relógio. Né? A Revolução Industrial consolidou o capitalismo como sistema econômico predominante. Hoje, no mundo, a maioria dos países são capitalistas. Tá? E o capitalismo é esse sistema econômico que vai surgir através da Revolução Industrial, que é baseado na produção industrial, na produção de mercadorias e no trabalho assalariado, na relação de trabalho assalariado e na produção de mercadorias e, consequentemente, do consumo. Tá? Tem outros ramos, como o capitalismo financeiro, por exemplo, tá? Mas é tudo capitalismo, né? E é o capitalismo que gera todas essas situações que eu vinha comentando com vocês. E o grande problema, né, de todos da Revolução Industrial é o meio ambiente, a degradação do meio ambiente. Porque em apenas 200 e poucos anos, o ser humano está destruindo o planeta numa velocidade que em 40, 50, 60 mil anos não tinha feito. O ser humano, desde que pisa em cima da Terra, desde que está pisando em cima da Terra, ele transforma a natureza de alguma forma. Tá? Ele interage na natureza e ele transforma. Ele desmata, abre estrada, ele retira pedras do morro, faz casa, faz construções, ele corta árvores. Ele está sempre mexendo, ele canaliza rios, ele drena pântanos banhados. Ele está sempre mexendo na natureza. Mas a degradação do meio ambiente causada pela Revolução Industrial, e aí eu estou falando da Revolução Industrial desde o seu começo até os dias de hoje. Tá? A gente, os cientistas estão estimando que em 2050, daqui a uns dias, o oceano tenha mais plástico do que peixe. Certo? Então, assim, e outra, nós corremos o sério risco de destruir a vida humana no planeta, tornar inviável as condições para a vida humana no planeta. Então, a gente precisa dar uma guinada violenta no modo de produzir mercadorias, no modo de consumo nosso, para que a gente possa sobreviver enquanto espécie. Senão, nós estamos fadados ao extermínio. Certo, queridos? E aqui eu me despeço com esta imagem aí, bonita, das fábricas enchendo o ambiente de fumaça e de gases tóxicos. Tá bom, pessoal? Era isso. Então, até a próxima semana. Um abraço a todos.